Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal aqui do Curso Projetando. Meu nome é Amanda, eu sou arquiteta. Se você ainda não me conhece, eu estou aqui à frente desse canal, trazendo muita informação para vocês sobre projeto, dia a dia de obra, perrengues com clientes e tudo que você vai encontrar quando você chegar na sua vida profissional. Se você ainda não está me seguindo, aproveita, segue de uma vez, aperta o sininho para você ser notificado de todos os vídeos novos, todo o material riquíssimo que eu estou planejando para trazer para você aí nas próximas semanas. Bom, o vídeo de hoje é mais uma análise de projeto. Eu adoro trazer para vocês cada detalhe, cada porquê dos meus projetos, né? E hoje a gente vai conversar sobre um apartamento que é um quarto e sala super espaçoso. Apesar de só ter um quarto, ele tem um espaço muito confortável e nesse caso o cliente vai morar sozinho, ele nem tem uma família, ele não é casado, não tem filhos, então muito mais do que confortável aí só para ele. E aí também por ser um apartamento para uma pessoa só, a gente pôde pensar em algumas soluções, né? Quando a gente está trabalhando numa família, a gente precisa ponderar vários elementos de cada um deles. E pelo fato de ser somente um cliente, somente um usuário desse apartamento, a gente conseguiu ousar e trazer umas soluções aí um pouco diferentes, que se fosse um apartamento de uma família, talvez a gente não faria. Bom, eu vou começar mostrando para vocês o levantamento desse apartamento, como que foi que a gente encontrou essa planta, para você poder entender as modificações. Então, vamos comigo para o AutoCAD. Bom, então como eu falei, olha só como que é um apartamento generoso para ser um quarto e sala, né? A entrada do apartamento aqui, a gente tem a sala, ele tem essa fachada aqui que é inclinada, né? Ela não é aqui ortogonal em relação ao restante do apartamento, mas isso não foi um problema. A gente tem aqui o quarto, ou mentira, a gente tem aqui a sala e aqui logo a entrada para o quarto. Como muitos apartamentos antigos, esse é um prédio antigo, né? Como muitos apartamentos antigos, a gente não tem uma suíte. A gente tem um banheiro social que atende ao apartamento. Então, nesse caso, esse banheiro está aqui. E aqui a gente tem, assim, um quarto reversível, digamos assim, né? Ele é um quarto bem pequenininho, não dava para inventar muita coisa dentro dele. E o cliente não precisava, por exemplo, eu poderia fazer um home office, uma coisa aí. O cliente não precisava de um segundo ambiente. Então, a gente, já vou adiantar aqui que a gente decidiu incorporar esse cômodo ao restante, né, da cozinha, na verdade. Por que a gente teve que fazer isso? Porque olha só como essa cozinha é pequenininha. A gente está aqui, né, com a porta, a gente vem aqui da sala, entra aqui para a cozinha. E aqui a gente também tem uma porta de acesso de serviço que, como eu tenho feito nos últimos projetos, a gente busca fechar essa porta para poder ganhar espaço, principalmente em apartamentos mais apertadinhos. Bom, saindo aqui da cozinha, a gente chega aqui numa área que é uma área de serviço, só que é interessante que ela é totalmente aberta. Isso daqui é um peitoril, tem uma altura aqui de 1,20 m e ele é totalmente aberto. O que traz muita ventilação e iluminação, é maravilhoso. A gente deixou isso aberto, ele está aberto para um prisma de ventilação interno do apartamento, do prédio, né? A gente manteve essa configuração aberta, só colocamos uma esquadria para ele ter a opção aí de fechar quando ele precisar, quando estiver chovendo, chuva de vento, essas coisas. Interessante mostrar para vocês, isso aqui foi um puxadinho feito nesse prédio, foi feito por todos os apartamentos. Você olha para cima, assim, chega aqui nessa varanda e olha para cima, você vê que todos os apartamentos fizeram esse puxadinho, que na época foi feito por uma máquina de lavar roupa. Então é por isso que a gente tem esse quadradinho aqui e fizemos aí nas soluções de projeto várias opções para a gente poder aproveitar esse quadradinho o melhor possível. Então já eu vou mostrar para vocês as plantas que a gente apresentou para o cliente. Para fechar, a gente tem aqui
um banheirinho. Ele é originalmente um banheiro de serviço, mas ele também poderia ser utilizado como dispensa, né? Não necessariamente ele precisaria ter um banheiro. O que você acha? Você acha necessário ter 2 banheiros num apartamento como esse? Eu vou deixar a pergunta aí para você já ir refletindo, porque esse foi um ponto de discussão com o cliente muito importante, né? Se precisava de um, se não precisava, se precisava de 2. Então já já eu vou te contar o que ele resolveu priorizar aqui nessa planta. Bom, agora eu vou te mostrar as fotos para você poder entender o que a gente está falando aqui, qual é a cara desses cômodos e uma surpresa boa que a gente encontrou aqui ao fazer o levantamento desse apartamento. Essa daqui é a sala e olha que presente que a gente recebeu. Isso daqui, gente, é um carpete que quando a gente foi fazer o levantamento, a gente resolveu retirar para ver. Vamos ver o que tem embaixo desse carpete. Quando a gente tirou, olha que maravilha, um apartamento todo de taco. Um taco super conservado, justamente por conta do carpete. O carpete ajudou a proteger o taco ao longo dos anos, então foi maravilhoso, porque a gente conseguiu preservar esse taco. Isso também foi um ponto de discussão, digamos assim. A princípio, o cliente gostaria de ter um porcelanato. Existe muito essa questão da manutenção, eu acho mais prático. Mas quando a gente mostrou para ele, né, quando a gente argumentou com ele o quanto que isso seria mais barato de ser mantido, mais sustentável de ser mantido, o quanto que isso conversava com a identidade do prédio, né? E colocamos no 3D tudo junto com a nossa argumentação, ele amou. Então eu já vou me adiantar que, amém, o taco ficou. Então essa aqui é uma visão de quem está dentro da sala, essa daqui é a porta da cozinha e essa daqui é a porta de entrada principal. Esse daqui é aquele quartinho reversível que a gente tinha bem no meio do apartamento. Eu considero ele um coringa, ele ficou ali a gente ficou com uma carta na manga de um espaço ali no meio que a gente tinha muitas possibilidades de como trabalhar. Observa como esse pé direito é alto. A gente tem 3 metros de pé direito, maravilhoso. Uma sanca aqui, né? Um roda-teto não muito interessante, mas isso pode ser retirado. E deixa eu passar mais algumas fotos aqui. Ó, aqui uma foto mais de perto do piso com o carpete retirado. A esquadria original aqui do prédio. Ó, essa aqui é a visão já com carpete retirado. Esse aqui é aquele banheiro que eu falei para vocês, que poderia ser um banheiro, poderia ser uma dispensa. Inclusive o morador antigo fez exatamente isso, uma mistura de banheiro com dispensa. Eu não sei exatamente como que ele usava esse espaço, mas o fato é que são 2 usos incompatíveis. Dá pra gente escolher um ou escolher outro. Olha que piso fofo esse piso hexagonal, gente, ele é uma gracinha. E eu gostaria muito de também ter mantido ele, mas ele estava muito machucado. Nas outras partes da área de serviço dá para ver um pouco melhor. E a gente precisava rasgar o piso nessa área para poder passar com tubulação, né? Mexer aí no esgoto, mexer na água. Então, infelizmente, a gente teve que se desfazer desse piso fofíssimo. Essa daqui é aquela área de serviço aberta que eu falei para vocês. Essa daqui é a porta de acesso àquele banheirinho. O tanque que fica aqui nessa parede. E esse aqui é o puxadinho, que eu disse que foi feito em todos os apartamentos. Então, a gente tem aqui um espaço que poderia ser usado para com vários fins, né? Olha só, o peitoril aqui com tudo aberto, a gente só fechou, a gente não mudou, não fechou com alvenaria nem nada, a gente fechou esse vão aqui somente com esquadria. Essa aqui é a vista da cozinha para essa área de serviço que eu acabei de mostrar. E essa é a cozinha. É uma cozinha bem pequenininha, essa aqui é a porta de serviço, uma bancada bem pequenina e aqui do outro lado dessa parede a gente tem a sala. E a ideia sempre foi, desde o início, integrar a sala com a cozinha para poder ganhar amplitude, principalmente para a cozinha, né? A sala já é uma sala bem generosa, mas a cozinha era muito apertadinha, então a gente quis fazer essa integração de ambientes.
Mais uma imagem aqui da cozinha. Esse aqui é o quarto, que também aqui ainda estava com carpete, a gente nem tinha retirado o carpete. A gente tirou o carpete na hora mesmo, eu não tô brincando não. Foi realmente, vamos ver o que tem aqui embaixo. Tchum, puxamos e achamos esse tesouro. Esse daqui é o banheiro social existente. Então você entrando no banheiro, você já dá de cara com esse box aqui. Eu acho que eu não conversei com vocês sobre o banheiro lá na planta do levantamento. Eu vou voltar lá pra gente conversar. Então tem esse box aqui, separado com uma alvenaria. Ó, essa aqui é a porta de entrada do banheiro. Esse aqui é o box. Aqui o vaso sanitário e o lavatório. É um banheiro super confortável, muito, muito confortável, com uma janela maravilhosa. Essa janela dá para a área de serviço, mas, poxa, ela traz iluminação, ventilação. É tão saudável, né? Um banheiro iluminado, ventilado. Mas era um banheiro muito mal aproveitado, muito, muito mesmo. Então, esse layout, assim, já de cara eu falei, acho que eu já sei uma coisa muito boa que dá para fazer aqui. Eu vou voltar lá na planta do levantamento para a gente poder conversar um pouquinho melhor sobre ele. Dá uma olhada aqui, gente. Esse daqui é o banheiro original. Olha só como diminui o espaço você entrar e dar de cara com um volumão aqui dentro, né? Um volume que não precisava estar aqui porque você tem tanto espaço para cá. Mas enfim, por algum motivo isso foi feito dessa maneira. Então a gente tem um box relativamente ok aqui, né, em questão de espaço, mas de cara para a porta. O vaso sanitário aqui no cantinho e o lavatório aqui nesse outro canto. Sempre que a gente fala em mudança de layout de banheiro, a gente tem que ter muito cuidado, porque movimentar o esgoto pelo piso é difícil em grande parte dos prédios. Nesse caso, a gente tem um prédio antigo e normalmente prédios antigos eles têm uma laje dupla. É um espaço entre a laje de piso do apartamento de cima e a laje de teto do apartamento de baixo. Então, normalmente a gente consegue caminhar com a tubulação por ali. Em apartamentos novos, ao invés da gente ter essa laje embaixo, a gente tem um forro de gesso. Então, para você poder mexer nessas tubulações, você precisa acessar pelo vizinho de baixo. E isso, enfim, gera um incômodo, né? De ter que entrar no apartamento do vizinho. Muita gente não gosta de pedir, outros vizinhos não topam. Então, em prédios mais novos, isso é mais chatinho de fazer. Mas em prédio antigo é super possível e a gente já imaginava isso. Lá no dia a gente chamou o zelador para conversar. Costuma ser uma pessoa que está no prédio há muito tempo, que sabe mais ou menos como funciona a construção. E ele confirmou para a gente que a gente tinha ali a laje dupla, esse espaço para poder movimentar. Então foi maravilhoso porque a gente conseguiu fazer essa alteração de layout e ficou muito bom. Eu já vou te mostrar. Bom, eu estou aqui falando sobre puxar carpete, chamar zelador, e eu não sei se você se perguntou, né? Nossa, que intimidade, né, que essa arquiteta tem com o cliente. Realmente eu não costumo fazer esse tipo de coisa quando eu estou com um cliente assim que eu não tenho muita intimidade, mas nesse caso o cliente é amigo. Então isso traz assim muitas possibilidades, né? A gente pode falar mais abertamente, pode até falar alguma ou outra coisa mais delicada que talvez fosse mais difícil de falar com uma pessoa que a gente não conhece. Eu não sei o que vocês acham, mas eu gosto de fazer projeto para amigo. Eu acho que a gente conhece mais profundamente a pessoa, é mais fácil da gente entender o espírito daquilo ali, entender o que ela realmente precisa, porque alguns clientes têm dificuldade de se expressar, então a gente já sai aí na vantagem. E esse apartamento, esse cliente, ele herdou da família. Então, olha que legal, ele já tinha morado lá, quando ele nasceu, os pais dele moravam lá. Aí, logo depois que o irmão dele nasceu, ele teve que sair e ir para uma casa, foram para uma casa que é a casa que a família mora até hoje. Esse apartamento ficou alugado aí durante 30 anos e agora ele está retornando para lá para poder fazer essa big reforma. Ele estava disposto a mudar bastante esse apartamento e deixar com a cara dele. Quando ele me chamou, ele falou assim, Amanda, não repara, o apartamento está muito detonado, ele está alugado há muito tempo e tal. E eu confesso que eu entrei e eu achei maravilhoso. Falei, nossa, você puxou muito, estava puxando muito a impressão para baixo. Eu gostei muito do espaço e eu vou mostrar para vocês a quantidade de possibilidades que a gente tem aqui dentro. Mas antes, eu queria voltar lá na planta do levantamento
e mostrar para vocês um pequeno detalhe que fez toda a diferença desde quando a gente começou a trabalhar nas soluções. Eu não sei se vocês perceberam que aqui, já nessa planta de levantamento, eu consegui indicar alguns pilares nessa planta. Esse meu layer aqui azul é o meu layer de estrutura. Então, ó, a gente identificou um pilar aqui e um pilar aqui. E aí, você pode se perguntar, como que, logo no início você já tem a marcação de pilar? Bom, a gente tem feito cada vez mais uma investigação de estrutura quando a gente inicia um projeto, de preferência antes de iniciar o projeto. Aliás, nessa época, eu até mostrei isso lá no meu Instagram, mostrei lá no Stories como que a gente estava fazendo. Se você ainda não me segue, eu te convido a ir até lá, porque eu consigo mostrar assim, mais o dia a dia, mais de pertinho, a gente pode conversar. Eu tô lá aberta, é um canal super aberto para a gente poder bater um papo. E o fato é que quanto mais informações a gente tem para poder começar o projeto, mais rápido a gente consegue caminhar, a gente tem menos percalços no meio do caminho, Penso o seguinte, eu de cara, pelo menos quando cheguei nesse apartamento, eu tinha pensado em pegar uma parte desse quartinho aqui do meio e trazer ele aqui para dentro da sala. Mas com esse pilar aqui, tudo mudou. Eu não podia mais ter essa integração tão livre. Então isso deixou de valer muito a pena. Imagina se eu não tivesse essa informação, eu ia fazer o meu projeto todo, eu ia fazer as plantas baixas, eu ia fazer o 3D, o cliente ia amar, eu ia ficar lá um mês fazendo projeto executivo e entregar para ele. Quando ele fosse começar a obra e fazer a demolição, ele ia se deparar com esse pilar. E a gente ia ter que parar a obra, porque isso ia acarretar numa mudança muito grande de projeto e a gente ia ter que começar tudo de novo. Quem vai pagar por isso? Quem é o culpado por isso, Não é culpa do cliente e também não é culpa nossa. Mas, ao mesmo tempo, é um tipo de coisa até difícil de você cobrar dele uma alteração, sabe? Então, logo no dia do levantamento, a gente levou uma furadeira, porque com a furadeira você já consegue identificar aonde que tem concreto e aonde que tem tijolo. Então, já dá para ter uma ideia. Lá no dia, a gente identificou esses pilares de cara. E depois ele fez uma demolição, já com o projeto bem encaminhado. Antes de começar a obra em si, ele fez uma demolição. E aí a gente achou isso aqui, ó, a altura das vigas. Então aqui eu tenho uma altura de 2,70, aqui eu tenho uma viga bem baixinha, ó, de 2,40. Então isso também mandou nas alturas dos rebaixos. Antes de eu fazer o projeto executivo, eu já tinha essas informações. Então, isso facilita muito, o projeto flui, a obra flui de uma maneira muito diferente. Então, eu super recomendo para vocês orientarem o cliente a fazer algum tipo de investigação de estrutura e, se possível, já fazer a demolição do que precisar ser demolido, para vocês poderem descobrir essas surpresinhas aí, tá bom? Mas então agora vamos ao projeto. Eu vou começar mostrando para vocês as primeiras opções de projeto. Eu de cara, sempre que eu inicio uma planta, eu costumo apresentar aí de 2 a 3 opções. Eu não gosto muito de apresentar 3 não, porque eu acho que já começa a confundir. Mas 2 opções eu acho interessante para o cliente poder ver o que funciona para ele. A gente apresenta os prós e contras de cada uma. E muitas vezes o que a gente faz é até uma mistura de opções. A gente pega a sala de um com o quarto de outro, enfim. E aí a gente chega numa solução final. É muito importante que você se dedique bastante a esclarecer essa etapa para o cliente, para que essa planta fique o mais ajustadinha possível com a necessidade dele. E dessa maneira, você ganha bastante tempo ao longo do projeto. Você não precisa ficar retrabalhando com alguma coisa que ele decidiu mudar lá na frente. Vamos então para o AutoCAD para eu poder te mostrar como ficaram essas plantas. Bom, no caso desse projeto, a gente fez aqui 3 opções de planta. Eu achei que era necessário para poder mostrar a ele tudo que era possível, tá? Bom, eu vou começar falando aqui sobre a sala. A sala, a gente não tinha assim tanto mistério, tanta opção. É óbvio que o ideal é que a televisão ficasse ou nessa parede aqui.
Então a gente fez estudos aí em diferentes paredes. E um outro estudo que a gente fez foi colocar ou não uma mesa de jantar. Será que ele precisava de uma mesa de jantar? Ou será que apenas uma bancada de refeições com uma mesa de jantar pequena atenderia, né? Afinal, a gente está falando de um homem solteiro morando sozinho, ele não tem uma família. Mas pode ser que ele queira receber pessoas e ter mais espaço. Então, a gente foi trabalhando essas opções para ele poder visualizar o que cabia ali e visualizar a rotina dele e o que ele gostaria. Então, aqui a gente colocou um sofá bem confortável, um banco embaixo da janela, que eu adoro trabalhar com essa opção, que a gente cria espaço de conversa, né? A gente cria um cantinho aqui super gostoso, a televisão tá aqui, e aqui a gente botou uma mesa de jantar somente com 2 lugares. Aqui a gente tem uma bancada que faz essa divisão entre a sala e a cozinha. Essa daqui é a parede original, né, que existia, fechando esses 2 ambientes. E infelizmente, como a gente não podia mexer na porta de entrada, essa bancada ela não ficou muito espaçosa, porque a gente precisava garantir esse espaço aqui de abertura da porta com conforto. Então, de cara, eu já te digo que a gente não estava muito confortável com isso aqui, não. Entrando aqui na cozinha, e aí o que a gente fez? Esse aqui é o quarto, aquele quarto híbrido, né? O nosso quarto coringa. E nesse caso, a gente trouxe o acesso para a cozinha por aqui, criando aqui nesse canto uma área de serviço fechada com uma porta, como se fosse um armário. Então, se ele estivesse recebendo alguém, era só fechar esse armário, que não ia ficar nada aparecendo, podia esconder as baguncinhas ali. E a gente colocou uma bancada e a máquina de lavar roupas dele, que é uma máquina que abre por cima. Então não dava pra gente vir com essa bancadona até o final. De qualquer maneira, a gente fez uma bancada pequena com um tanque de embutir. Aqui desse lado a gente colocou mais armários, espaços para armazenagem. E entrando aqui na cozinha, a gente tem a bancada com o cooktop e a pia, tá? Isso aqui foi um estudo de um grill que a gente estava pensando aonde colocar, mas eu posso até tirar ele daqui para não confundir nesse momento. Aqui desse lado a gente tem uma outra bancada, uma bancada de apoio, porque acaba que essa daqui, como a gente tem a pia e o cooktop, a gente não tem muito espaço para preparo, né? Então a gente colocou uma outra bancada aqui e aqui um armário alto, fechando essa porta aqui de serviço e ganhando todo esse espaço aqui. Olha como a gente ganhou espaço nesse cantinho. Eu queria lembrar que quando a gente fala sobre fechar uma porta de serviço, a gente não pode fechar ela pelo lado de fora, a gente só pode fechar pelo lado de dentro. Isso porque pelo lado de fora existe um padrão do condomínio. Então a gente não pode simplesmente retirar essa porta e fechar com uma alvenaria. A gente precisa de alguma solução para fechar ela internamente, um drywall, alguma coisa nesse sentido, tá? Não esquece disso. Então, voltando aqui na nossa cozinha, na pontinha dela a gente colocou a geladeira. E essa daqui é uma premissa importante para quando você estiver fazendo o seu projeto. É muito bom que a geladeira esteja acessível a quem está, por exemplo, na sala ou no quarto e quer pegar uma bebida, pegar uma água, enfim, sem precisar atravessar toda a cozinha, sem precisar atrapalhar quem está cozinhando, atrapalhar quem está lavando louça, ou até mesmo corre o risco de um pequeno acidente, né? Alguma coisa nesse sentido, porque temos o fogão com panelas quentes. Então essa é uma premissa de projeto bem importante para mim e eu sugiro que você guarde ela para você. Você vai também entender as outras soluções de projeto a partir disso. Aqui em cima a gente colocou a projeção de um armário alto. E nesse cantinho aqui, nesse caso, a gente colocou o forno encaixado aqui no puxadinho, o forno baixo, né, embaixo da bancada, um forno de embutir. E em cima da bancada a gente colocou um grill, que o cliente queria um lugar onde ele pudesse fazer uma carne, ele gosta de churrasco e gostaria de ter essa opção, já que o apartamento dele não tem varanda. Então a gente pensou em colocar um grill nesse local, porque é o local mais ventilado do apartamento. Isso aqui é tudo aberto, a gente vai fechar com esquadria, mas essa esquadria ela tem abertura, ela pode ser totalmente aberta.
então por isso que a gente trouxe para cá. Essa bancada, ela, apesar de estreita, é uma bancada boa para um apoio, né? Por baixo dela a gente ou pode ter armário, pode ter prateleira. No nosso caso a gente optou por prateleira, porque a porta do armário faz com que a gente perca uma profundidade. E a gente movimentou aqui essa porta desse lavabinho para poder ganhar mais espaço. E aí eu vou falar com vocês a história do banheiro. Qual foi o raciocínio do cliente em relação a ter um banheiro ou ter 2 banheiros? Ele decidiu que ele preferia transformar aquele banheiro social existente em uma suíte, afinal o banheiro está ali logo do lado do quarto, e transformar aquele lavabinho num banheiro apropriado para receber as visitas. Então, quando ele estiver com amigos em casa, ou a família dele, né, eles podem acessar ali através da cozinha e pela área de serviço e chegar nesse lavabo para poder fazer uma utilização rápida. A gente conversou muito, ponderou sobre essa real necessidade, mas para ele isso era muito importante. Então é isso, o apartamento é para ele, o projeto é para ele. Então, já que isso era tão importante, a gente buscou aí maneiras de fazer com que esse espaço fique o mais confortável possível. O que a gente pensou em fazer nesse lavabo? Colocar um sanitário e uma pequena cuba, uma cuba pequenininha, uma cuba esculpida, mas que pudesse atender. Essa porta abre para fora para a gente poder ganhar espaço, inclusive a gente vai aproveitar essa esquadria, que é uma esquadria linda que eu mostrei para vocês nas fotos. E a gente consegue ter um espaço aqui bem completo, bem amplo. Esse aqui ficou sendo então o banheiro mais completo. Nesse caso, nessa opção, a gente não transformou em suíte, justamente porque eu gosto de mostrar as diferentes possibilidades. Então, nessa primeira opção, a gente não transformou em suíte. A gente deixou aqui o banheiro social aberto para cá, para ele poder entender, para ele poder questionar, por exemplo, para a gente ter esse acesso aqui pela cozinha, eu não conseguiria fechar aqui, ó, esse quadradinho para dar essa privacidade ao banheiro. Então, para ele poder entender os prós e contras de cada solução. Então, aqui de cara, a gente dá de frente para a bancada, uma bancada bem espaçosa. O box vem aqui para o fundo e o vaso sanitário fica aqui. É bom que o sanitário fica bem escondido. Uma pessoa que esteja na sala, ela não visualiza o sanitário. Ela visualiza essa parede aqui. Normalmente, a parede da bancada é a parede mais bonita do banheiro, né? É uma parede que a gente capricha bastante, esteticamente falando. Então, fica ótimo quando a pessoa abre a porta e dá de cara com essa bancada. Aqui nesse banheiro, a gente também conseguiu preservar essa esquadria aqui, consegui convencê-los de preservar uma esquadria super fofa também. E aos poucos a gente vai construindo aí essa história desse projeto, desse apartamento. Chegando por fim aqui no quarto, essa solução de quarto que eu adoro. Quando o quarto ele é comprido, a gente cria uma espécie de um closet dividindo entre 2 ambientes. A gente tem um pouco mais de privacidade aqui para trocar de roupa. Não necessariamente precisa de uma porta, você vê que aqui eu nem coloquei porta, mas a gente tem essa divisão de 2 ambientes. E aqui a gente tem a cama com uma televisão e uma pequena mesa de trabalho, que era o que ele falou que precisava. Ele falou: Amanda, eu não preciso, eu não faço home office, eu preciso só de uma mesinha para usar o notebook, assim, de vez em quando, quiser fazer alguma coisa, não precisar usar a mesa da sala. Bom, depois dessa opção, a gente partiu para a segunda. E aí, nessa segunda opção, a gente praticamente não tem diferenças aqui em relação ao quarto e à sala. A grande diferença está aqui na cozinha. Nesse caso, a gente trouxe a máquina de lavar roupa para esse puxadinho aqui. Colocamos um tanque escondidinho aqui, com uma alvenaria para poder trazer as instalações, né? Poderia ser um drywall também. Ganhamos um armário grande aqui, um outro armário desse lado e fizemos uma bancada em U, né? Na outra opção a gente não tinha essa perna aqui. Aqui a gente fez essa bancada em U, colocamos a cuba aqui. Observa como que ficou espaçoso esse lado para cá. Aqui também a gente tem bastante espaço para preparo, para lavar. O cooktop ficou aqui nesse canto. Nesse caso, o grill ficaria aqui ao lado do cooktop, o grill para ele fazer churrasco.
E aí a gente utilizaria a coifa, a mesma coifa para os dois equipamentos, o que é muito bom também. Criamos uma torre quente aqui desse lado, onde a gente teria o forno embutido e o micro-ondas, que não é um micro-ondas de embutir, mas ele poderia ficar em cima dele. E logo ao lado, a geladeira na mesma posição, pelo motivo que eu já expliquei para vocês, né? Que a pessoa que está vindo aqui da sala consegue acessar aqui sem precisar passar por toda essa área. Vamos falar sobre geladeira ao lado de torre quente? Isso é uma coisa que sempre os clientes questionam. Ah, mas o forno do lado da geladeira não vai atrapalhar o desempenho dessa geladeira? Bom, a minha opinião é a seguinte. Se a gente está falando de uma residência onde esse forno vai ser ligado esporadicamente, não. Eu não vejo nenhum problema desse forno estar do lado da geladeira. Ele vai ser ligado ali 1, 2 vezes por semana, durante, sei lá, meia hora, 40 minutos. Então, isso não vai chegar a atrapalhar o desempenho dela. Porém, se é, por exemplo, uma família que cozinha muito, ou algumas pessoas que cozinham para vender, né, cozinham, sei lá, alguma coisa ali que precisa da utilização desse forno diariamente, muitas horas por dia, nesse caso, eu não recomendo que a torre quente, que é o forno, né, principalmente, esteja ali ao lado da geladeira, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a nossa planta. Nesse caso, a gente fez uma pequena alteração aqui em relação ao layout desse micro lavabinho, tá? E aqui também a gente segue com essa opção que não é suíte. Por fim, a gente fez a tal da suíte que ele queria, fizemos um painelzão aqui para a TV, a gente inverteu, observa que agora a TV está desse lado aqui, a gente inverteu, botamos o sofá aqui, retirei o banco aqui de baixo, retirei totalmente a mesa, não temos mesa de jantar, temos um espaço aqui para um bar, uma poltrona com uma mesinha lateral, uma coisa assim meio charmosinha. Mantivemos a bancada aqui dividindo. E aí, para poder viabilizar esse fechamento aqui alinhado com essa parede existente, a gente teve que dar uma espremidinha no armário desse lado. Então, ficamos com um armário estreito, que para uma despensa, por exemplo, funciona. Para guardar vassoura, rodo, tábua de passar roupa, funciona também. Isso aqui não é uma área perdida, não. Temos aqui um grande armário em L e na pontinha desse armário a tal da torre quente, junto com o forno, né, e com o micro-ondas. Aqui a gente tem um layout semelhante aos anteriores, a geladeira continua no mesmo local, a pia, o cooktop, e nesse caso a gente não fez bancada em U, a gente fez 2 bancadas, uma de frente para a outra. Isso ajuda bastante aqui na circulação, né? Por falar em circulação, eu queria chamar a atenção para a questão do layout interno dentro da cozinha. É interessante que você tente fazer esses 3 equipamentos organizados num formato de um triângulo. Então, a gente tem a área de cozimento, a gente tem a área de lavagem e a gente tem a área de armazenagem, que a gente considera geladeira, né? Então, o ideal é que isso aqui seja um triângulo e que esse triângulo tenha aproximadamente, no máximo, assim, de 6 a 7 metros, tá bom? Eu vou até te mostrar uma imagem. Isso aqui foi até um post que eu fiz no Instagram, uma ocasião. Tá vendo como o conteúdo que tá lá no Instagram é rico, né? Vai lá e não deixa de seguir a gente não, tá bom? Então aqui a gente tem, ó, esses 3, eu tenho cooktop, eu tenho bancada, eu tenho geladeira, e a gente sempre tenta fazer isso aqui em formato de triângulo e fazer com que o somatório de A mais B mais C tenha aí aproximadamente, né, de 6 a 7 metros. Aqui no meu caso eu tenho bem menos do que isso, a cozinha é muito menor, mas se você estiver trabalhando com uma cozinha grandona, é importante você pensar nisso. Vindo aqui já para o cantinho da área de serviço, o que eu propus a ele? Eu falei para ele, olha, esse seu banheiro, ele é tão generoso, ele é tão grande, por que a gente não perde um pedacinho desse banheiro, come um pedacinho dele, para embutir um tanque pequenininho, um tanque pode ser um tanque, não precisa ser um tanque de inox, com bancada,
Pode ser um tanque assim, até um tanque que sirva para a pessoa quando está saindo daqui do lavabo lavar as mãos, né? Se a gente não quiser colocar essa pia aqui dentro, que afinal foi até o que aconteceu no final, mas eu vou te explicar o porquê. Seria uma opção, tá? Eu, sinceramente, acho que isso aqui vale muito a pena, porque a gente ganharia muito espaço de armário, esse tanque ficaria um pouco mais escondidinho, ficaria ali embutidinho. Ele poderia até, se quisesse, a gente poderia fechar como se fosse um armário com uma porta escamoteável ali, funcionaria super bem. Mas eu já adianto que ele não gostou dessa ideia, essa daqui eu perdi, infelizmente. E aqui, ó, esse grande painel da TV, ele se transforma num painel que está fechando essa circulação. A gente tem a porta embutida aqui e transformamos o quarto em suíte. E aí, nesse caso, eu apresentei uma outra opção de layout do quarto. A cama está lá encostada na janela. A gente criou aqui um painel para tornar essa parede paralela ao restante. Temos a mesinha aqui de trabalho, uma mesinha de cabeceira, e a TV fica fixada aqui no armário, seguindo aqui com essa opção do armário em L, fazendo esse closet inicial. Essa é uma opção que eu gosto, mas a grande desvantagem dela é que a TV fica de frente para a janela e causa reflexo quando a cortina está aberta. Então é muito importante você saber os contras também, né, de cada solução de projeto para o seu cliente poder tomar uma decisão assim bem seguro, sabe? Bom, então essas foram as nossas 3 soluções de projeto. E agora eu vou te mostrar como que a gente evoluiu. A gente teve uma ideia que não está em nenhuma dessas soluções. Eu não sei se você já pensou em alguma coisa. Mas foi uma ideia que meio que abriu a caixinha, assim. Explodiu, falou, nossa, existe uma possibilidade aqui maravilhosa de integração, principalmente entre a sala e a cozinha. Vamos dar uma olhada? Mas antes, se você está gostando desse vídeo, curte aqui para me dar uma força, para poder alcançar cada vez mais pessoas, e aproveite e se inscreve no canal, aperta o sininho para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos que eu vou postando por aqui. Eis que a gente conseguiu criar uma nova possibilidade, fazendo o quê, gente? Retirando aquela bancada, que era uma bancada que estava me incomodando aqui entre a sala e a cozinha, principalmente por conta dessa porta, que a gente não conseguia, na verdade, ter uma bancada espaçosa. Então, o que a gente fez? A gente retirou essa bancada daqui, essa bancada de refeições, e proporcionamos essa integração total aqui, uma sensação de amplitude maravilhosa. Como consequência, a gente conseguiu criar uma mesa dentro da cozinha, tirando partido aqui desse pilar em L. A gente criou uma estante com serralheria, mas isso aí é assunto para o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre todo o processo de referências, criação 3D. Mas é isso, a gente vai pensando na planta, já pensando, né? A gente não pensa assim só na planta, você já tem que ir pensando em 3D, né? O que você pode criar aí, esteticamente falando, para poder disfarçar um pilar como esse em L no meio da sala. E aí, logo após essa mesa, a gente emenda aqui uma pequena bancada. Esse tipo de bancada, gente, é muito útil para aqueles eletroportáteis de dia a dia. Botar uma torradeira, botar uma cafeteira, sabe? É um apoio, fica do lado da mesa e você não fica entulhando a bancada. É muito bom quando a gente consegue disponibilizar esse tipo de espaço. Aqui a gente tem um grande armário. Aqui ficamos com a máquina de lavar roupas escondidinha também dentro de um armário. O grill acabou ficando aqui nesse puxadinho. Aqui essa grande bancada a gente botou na pontinha o cooktop com o forno embaixo. Então não deixa de ser uma opção, apesar do forno embutido, né? O forno avulso, separado do fogão, digamos assim. Ele trazer muitas possibilidades, nada impede que a gente coloque ele realmente embaixo do cooktop. E aí a gente tem a cuba aqui, a geladeira aqui, olha, num local maravilhoso que a gente tem aqui acesso. Quem está na sala vem aqui, pega uma bebida, pega uma água, uma comida, sem cruzar com toda essa área de preparo. E aqui a gente ainda conseguiu um armário compridinho, ótimo para vassoura, rodo, esse tipo de coisa que às vezes a gente depois não tem onde colocar. Seguindo aqui
nessa bancada estreitinha, né, que aparece em todas as soluções de projeto, a gente acabou optando por colocar um tanque esculpido no mesmo material aqui dessa bancada, avançando aqui um pouquinho em relação a ela, para não precisar perder nenhum cantinho onde a gente tivesse que embutir esse tanque. Conversamos muito. Na minha opinião, não é a melhor solução, mas para o cliente fazia mais sentido, então seguimos com essa opção. Aqui a gente tem o pequeno lavabo com uma cuba aqui dentro. O banheiro, né, ficou com esse layout que na verdade é o melhor layout, não tem muito para onde fugir. Temos aqui o fechamento que vai transformar esse quarto numa suíte. O layout do quarto também acabamos evoluindo para ficar com essa opção, justamente por conta do reflexo ali na TV, né, da outra opção. E aí ficamos na dúvida entre esses dois layouts de sala. Observa que nesse layout aqui, a TV está nesse painel e o sofá está aqui, tá? Com esse cantinho para o bar, essa coisa charmosinha para beber um vinho, né? Num encontro aí, uma coisa assim. E essa outra sala aqui, a gente tem a TV nessa parede e o sofá nesse canto aqui, encostado no painel. Mantivemos o banco e aqui a gente colocou uma poltrona com uma mesinha aqui. Trouxemos essa área do bar, digamos assim, mais para o final, lá para esse final, para criar uma área de estar, tirando partido do banco e deixando o sofá aqui mais perto de quem está na área da cozinha. E aí eu te pergunto, como você faria para escolher entre essas duas opções? A gente sempre tem que ter argumentos. Por quê? Por que é melhor uma coisa? Por que é melhor outra? Por que você colocou aqui ou ali? Bom, eu vou te explicar o porquê que eu conversei com o cliente que eu achava melhor que a TV ficasse nessa parede aqui. Porque daqui, as pessoas que estão sentadas nessa mesa, talvez num dia de um almoço, em que tem uma pessoa cozinhando, um amigo cozinhando, o outro sentado aqui, quem está utilizando essa mesa consegue também ver a TV. Por mais que a gente tenha um pilar aqui atrapalhando um pouco, você consegue, né, chegar um pouquinho para o lado e visualizar essa TV. Então foi por isso que eu recomendei que ele colocasse a TV nessa parede. Mas essa ainda não é a versão final. A gente ainda tem mais uma planta que essa sim foi assim, fechamos com chave de ouro. Bom, essa sim é a solução final e eu vou te mostrar alguns pequenos detalhes que ainda foram alterados nela. Bom, aqui na sala ele topou botar a TV aqui, mas ele disse que gostaria que essa área da TV ficasse mais para o fundo da sala e aqui mais para perto da mesa tivesse o bar e a poltrona. E essa poltrona, ela atende a duas funções. Ela tanto pode ficar inclinadinha para cá, para uma pessoa assistir TV, quanto também pode ser uma área charmosa para tomar uma bebida, alguma coisa assim, em um momento em que a gente não tenha televisão ligada, né? A gente tem que pensar nas diferentes funções dentro do espaço. Aqui no quarto a gente não mexeu em nada, seguimos aqui com esse banheiro, também com o mesmo layout. E a gente teve uma alteração importante aqui nesse lavabo. Isso daqui aconteceu quando a obra já estava iniciando, que a gente descobriu que a gente não conseguiria colocar um vaso sem ser com caixa acoplada nesse banheiro. E quando a gente colocou a caixa acoplada aqui, achamos que isso aqui ia ficar muito apertado para ter uma cuba aqui dentro. Então a gente acabou colocando apenas uma bancada de apoio aqui. Somente assim, é um apoio mesmo, para colocar um adorno, né? Uma coisinha só para não ficar com aquela cara assim de box, de banheiro, sabe? A gente vai colocar um espelho aqui por cima, então ela vai ter uma cara de bancada, mas ela não tem uma cuba. E a gente também, nesse momento aqui, já tinha as informações de vigas, alturas de viga e esse pilar aqui que a gente não tinha identificado lá na investigação inicial, a gente descobriu esse, mas não tinha descoberto esse aqui. Então, assim que a obra foi iniciando, a gente foi tendo essas informações e chegamos
nessa solução final. E aí, o que você achou? Muitas possibilidades, né? Ai, é bom demais. Eu amo essa etapa de projeto, fazer esses... Pra mim é brincar de quebra-cabeça. Puxa pra cá, puxa pra lá. E aí vocês viram, a gente fez várias soluções até conseguir chegar aí na opção final, na opção que ele gostou mais. E aí, tendo finalizado essa etapa, é a hora da gente concretizar o 3D para poder estudar as cores, estudar a iluminação, ver se o layout é esse mesmo. Às vezes no 3D a gente faz alguma pequena alteração para poder ajustar e ficar esteticamente mais interessante. Então eu te convido a ficar comigo aqui no canal. Em breve sai o vídeo 2 desse projeto. A gente vai mostrar para vocês todo o conceito, todo o 3D e como foi aí a finalização da parte de criação desse projeto. Então assina logo o canal, se inscreve, aperta sininho, curte esse vídeo e fica aqui comigo que tem muita coisa vindo por aí. Um beijo!